Então você consegue hoje praticamente fazer todas as suas análises de dados utilizando a linguagem R. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Rcast. Aqui nós discutimos como você pode fazer suas análises de dados até 30 vezes mais rápido usando a linguagem R. Eu sou Aliton Oliveira. E eu sou o Marcel Santos. E no episódio de hoje a gente vai aprender tudo sobre a linguagem R. O que de fato é essa ferramenta e como você pode aprender o R para fazer a análise de dados 30 vezes mais rápido. E aí, Marcel, como é que tá você hoje? Tudo tranquilo, cara? E como é que tá por aí, Aliton? Tudo joinha. Show! Bom, então conta pra gente aí o que de fato é a linguagem R. Show de bola, é bem legal essa pergunta porque muitas pessoas acabam se perguntando, né, o que é a linguagem R. Muitas pessoas acabam tendo o primeiro contato com o R muitas das vezes na universidade, nos cursos de estatística, e aí algumas pessoas às vezes têm uma definição errada do que de fato é a linguagem R. Só que agora eu vou falar para vocês, na realidade, né, o que de fato é a linguagem R, né? Então é bem comum a gente falar assim, olha, eu uso o R. Eu uso o R para fazer os meus gráficos, eu uso o R para fazer as minhas manipulações de dados, né? Só que por trás, na realidade, o R é uma linguagem de programação, não é apenas um software, né? É uma linguagem de programação. E aí, quando a gente fala em linguagem de programação, a gente tem que classificar que linguagem de programação é essa, né? Porque linguagens de programação temos milhares, né? Cada uma com sua especificidade, cada uma com a sua aplicação. Agora, dentre essas infinitas linguagens de programação, né? Infinitas do modo de falar, obviamente, mas dentre essas inúmeras linguagens de programação, onde que se encaixa o R? Porque a partir de agora você vai dizer, né? Quando alguém te perguntar, olha, o que é o R? Olha só, pessoal. O R é uma linguagem de programação. Agora, dentre essas linguagens de programação, pessoal, nós temos as linguagens compiladas e as linguagens interpretadas. Olha só que interessante. E o R se encaixa como uma linguagem interpretada. E aí, olha só a palavra que eu estou te falando, interpretada. Logo, para a gente executar os comandos da linguagem R, a gente vai precisar de um interpretador. Olha que legal. Agora, se fosse tá, uma linguagem compilada, como, por exemplo, Fortran, o C, aí você iria precisar de um compilador. Olha como tudo faz sentido. Então tá, o R é uma linguagem compilada. Então, quando a gente baixa o R, né, a gente diz assim, eu vou baixar o R para fazer o meu gráfico. Vou baixar o R para aplicar uma técnica estatística. Na realidade, ali você está baixando o interpretador da linguagem R. Só que comumente a gente chama baixa o R e tal. Então, é basicamente assim que a gente pode definir corretamente a linguagem R. Quem foi que inventou a linguagem R? De onde vem, né? De onde é que vem esse negócio que ajuda tanta gente, né? É bem legal a história da linguagem R. E aí, ó, vocês vão ver, ó. Na realidade, pessoal, quando você quer entender alguma coisa a fundo, você quer entender bem o negócio, só vai entender mesmo se você souber a história do negócio. Ó, agora vocês vão entender por que qual o perfil das pessoas que, na maioria dos casos, né, usam a linguagem R. Bom, a linguagem R, ela foi desenvolvida por dois estatísticos, o Robert Gentleman e o Ross Yahaka. Olha só, vê o nome Robert e Ross. Por isso que a linguagem R, né, foi nomeada como R, porque é em referência, no caso, ao Robert e ao Ross. Só que aí é o seguinte, né, o Ross Yahaka, ele era professor, né? Aliás, até hoje é professor de estatística lá na Universidade de Auckland, que é uma universidade que fica na Nova Zelândia. E ele, naquela época, né, quando ele é um jovem professor na universidade, ele já gostava bastante de programação e de estatística, até porque ele era professor de estatística, professor de estatística. E aí, como ele gostava bastante de programação, ele começou, né, o Ross, a desenvolver, então, um projeto que pudesse produzir uma ferramenta para ajudar os alunos lá da universidade a aplicar todas as técnicas estatísticas que os alunos da graduação aprendiam lá na Universidade de Auckland, que, como eu falei, é uma universidade que fica lá em Nova Zelândia. Daí, tudo bem.
E aí, nesse meio termo, o Robert Gentleman, que estava lá no Canadá, na Universidade de Waterloo, ele resolveu fazer um estágio, né? Fazer um estágio e ir lá na Universidade de Auckland. Então, quando ele estava lá em Auckland, o Robert, então, conheceu o Ross. E em pouco tempo, né, os dois, claro, por ter afinidades, né, por gostar do mesmo assunto, em pouco tempo, o Robert acabou também se tornando professor lá em Auckland. E aí os dois, então, entraram de cabeça no projeto e desenvolveram a linguagem R. Eles desenvolveram a ferramenta e foi bem interessante, porque no momento que eles estavam com a ferramenta desenvolvida, o pessoal do departamento lá de estatística estava procurando por uma ferramenta para poder ser aplicada e adotada como uma ferramenta padrão para os alunos da graduação. Foi aí que o Robert e o Ross propôs introduzir a linguagem R lá no departamento de estatística. E que acontece, aliás, imagina o que aconteceu, né? Imagina o que aconteceu. Acontece que todo mundo ficou fascinado com a ferramenta por ser uma ferramenta de fácil uso e por ser uma ferramenta extremamente eficiente. Então, moral da história, a linguagem R foi desenvolvida por o pessoal da estatística, que estava preocupado em analisar dados, então a ferramenta criada exclusivamente, né, para análise de dados, desenvolvida por estatísticos que eram bons programadores, que são bons programadores. Por isso que a linguagem R é uma das maiores referências que a gente tem hoje para análise de dados, porque ela foi criada em sua essência justamente para análise de dados. Muito bem. Agora, conta pra gente aí, como a linguagem R foi difundida para as demais áreas do conhecimento? Então, muito boa. É porque vai partir de um princípio muito legal, que é o código aberto, né? Então, quando o R ele foi desenvolvido, a princípio ele não era uma ferramenta de código aberto, só que aí a gente sabe que a comunidade científica ela vai se comunicando e as pessoas vão compartilhando, né, aquilo que é produzido dentro da universidade. E aí o Robert e o Ross foi compartilhando a ferramenta com outras pessoas, até que chegou um ponto que as pessoas chegaram para o Robert e o Ross e convenceram eles de disponibilizar o código, né? Disponibilizar o código para se tornar uma ferramenta de código aberto. Daí, quando você tem uma ferramenta de código aberto, isso é sensacional, porque todo o mundo, né, pode desenvolver soluções para análise de dados utilizando a linguagem R. Então, todo mundo começou a desenvolver pacotes para solucionar problemas específicos das mais diversas áreas possíveis. Por isso que hoje a linguagem R ela é utilizada em toda a área do conhecimento que envolve dados, que envolve estatística. Então, por isso que ela vem cada vez mais crescendo. O seu crescimento já é, vamos dizer assim, altamente notável e só está cada vez mais crescendo e difundido. Tanto na universidade, que já era muito forte, né, a linguagem R na universidade, e agora no mercado de trabalho, a linguagem R está a todo vapor. Então, código aberto ou open source, então seria um software gratuito, né? Não exige mensalidades para ele. Então, qualquer pessoa tem acesso, é isso? Exatamente, né? É tipo assim, a linguagem R, além de ser código aberto, ou seja, qualquer pessoa pode mudar o R, né? Vamos dizer assim, pegar o código, modificar alguma coisa e recompilar. Então, o código é aberto para você modificar, diferentemente de algumas ferramentas que você não pode modificar nada, porque é fechado, fica com a empresa. E também o código é gratuito, você não vai precisar pagar para ter acesso ao código. Então, é uma ferramenta gratuita e de código aberto. E o RStudio surgiu na mesma época ou levou um certo tempo para surgir também? Show de bola, né? O RStudio ele é mais recente, né? É um software mais recente. E ele surgiu e é bem legal, na realidade, né? Essa sua pergunta, porque as pessoas acabam se confundindo, né? Do que é o R e o que é o RStudio. Daqui a pouco eu vou explicar mais o que seria o RStudio, mas vou logo focar no que você perguntou, que eu achei bem interessante, tá? O RStudio, ele veio um pouco mais, né? Um pouco mais recente, né? O surgimento do RStudio, porque foi criado, né? Com o intuito de facilitar o desenvolvimento de códigos.
Então, quando a gente trabalha com a linguagem R, a gente está montando, né? Montando ali a nossa análise de dados através de códigos que a gente vai escrevendo. Só que aí você pode pensar, Marcel, mas são muitos códigos. Cara, não tem problema. Com o RStudio você vai conseguir desenvolver os seus códigos de uma forma bem tranquila, porque ele tem um sistema de autocompletar. Então, basicamente, o RStudio ele foi construído para facilitar o desenvolvimento de código e ele veio um pouco mais depois. Muito bom. E qual a diferença entre o R e o RStudio? Show de bola, e é uma pergunta assim que muitas pessoas fazem, né? Porque confunde até, né? Porque tá muito, né? Hoje acho que quase ninguém usa o R sem ter que usar o RStudio. Então acaba gerando uma confusão. Tem gente, olha que coisa louca, Alisson. Tem gente às vezes e é bem normal, obviamente, que você está começando um negócio e acontece isso. Mas às vezes tem gente que instala primeiro o R, assim, eu digo que é coisa louca porque pra gente que já trabalha com R é meio estranho ouvir o que eu vou te falar. Tem gente que instala o RStudio, aí depois, sem instalar o R previamente, aí vai abrir o RStudio e aí não rola. Não rola. Ele vai dizer que tá faltando algo, que é justamente o que? O R, né? Que é o interpretador. Então tá. Voltando aqui para a gente ver a diferença. Como eu falei, o R, né, é uma linguagem interpretada, então a gente precisa de um interpretador. Só que, olha aqui, pessoal, quando você tem um interpretador, ele vai interpretar os seus códigos, certo? Aí você pensa assim, tá, Marcel, e onde é que eu posso escrever esses códigos? Você pode escrever no bloco de notas, você pode escrever, sei lá, no Word, né? Pode escrever no LibreOffice, em qualquer editor de texto que possa ter aí no seu computador. Tá? Você pode escrever. Aí depois você coloca lá, joga lá no interpretador, ele vai interpretar os seus códigos. Agora, cá pra gente. O que seria mais fácil? Você poder escrever os códigos em um software, em um editor de texto, que foi criado justamente para desenvolver os códigos da linguagem R? Será que não seria mais fácil? E foi nesse sentido que o RStudio foi criado. Ele foi criado para facilitar o desenvolvimento de códigos. Porque, na realidade, o RStudio, né, ele é chamado de um IDE, é um ambiente de desenvolvimento integrado ao sistema. Como assim um ambiente de desenvolvimento integrado ao sistema? É um ambiente de desenvolvimento de código que está integrado ao interpretador da linguagem R. Então, olha que sensacional. Ao ponto que você vai escrevendo os códigos, você já pode executar. Então, você vai sabendo exatamente o que você está fazendo. Outro ponto, né, do RStudio, que é um ambiente de desenvolvimento de código. Ele tem um sistema de autocompletar muito poderoso. Então imagina, cara, se você... por isso que a gente não precisa memorizar todos os comandos. Você vai lá no RStudio, né, já tem uma ideia de qual comando, qual função você vai usar, você começa a digitar ali 3 primeiras palavras, e, aliás, as 3 primeiras letras, né, do comando, e aí o RStudio mostra para você as opções. Você quer esse comando? Você quer esse comando? Então, cara, usar o RStudio atrelado à linguagem R é 50% do seu trabalho feito. Então, essa é a grande vantagem de utilizar o RStudio, né? Você consegue desenvolver os códigos com extrema facilidade, né? E aí vocês podem perguntar assim também, Marcel, eu posso instalar só o R e não instalar o RStudio? Pode. Só que vai ser mais difícil de trabalhar. É muito mais fácil você ter, você poder usar ou desenvolver os seus códigos no RStudio, porque você vai poder ter acesso ao sistema de autocompletar e você também vai poder, no caso, visualizar os seus gráficos, né, ali junto do RStudio. Então, sensacional. Sem contar, né, que vai facilitar você fazer dashboards, quando você estiver fazendo dashboards com R, vai facilitar você fazer os seus relatórios. Então, é um ambiente completo que eu recomendo para todo mundo. Muito bom. Realmente, essa ideia, ela é bem poderosa. E com relação às configurações básicas, o que é preciso para ter o R instalado no nosso computador? Show de bola, cara. Uma vez me perguntaram isso, né? E engraçado, antes de me perguntar, antes das pessoas me perguntarem isso, eu nunca tinha parado para pensar, né? Qual seria as... Porque quando a gente vai instalar um software, né? A gente pensa, pô, mano, vai instalar sei lá, um game, alguma coisa. Você já vai logo ficar preocupado se a tua máquina vai rodar aquele software ali. Só que o R, né? O interpretador da linguagem R, ele é bem leve, bem leve. O RStudio é um pouquinho mais pesado, mas perante os softwares que a gente tem, bem leve.
Então você pode instalar, eu diria que nos computadores de hoje, você vai instalar em todos os computadores tranquilamente. Então, no meu notebook funciona tranquilo. Perfeitamente, perfeitamente. Só que a gente vai bater num ponto que a sua pergunta foi se eu consigo rodar o R, né? Notebook, eu rodo no meu netbook, pra você ter noção, né? Hoje em dia quase não tem netbook, eu tenho um netbook que tem o quê? Eu acho 2 GB de memória RAM, um processador muito, muito fraco, e eu consigo fazer os meus gráficos ali de forma tranquila. Só que aí, cara, aí vai bater num ponto muito importante. Uma coisa é o R rodar em qualquer computador. Outra coisa é quais dados você vai processar. Porque o grande divisor de água aí vai ser o volume de dados. Eu tenho uma matriz de dados de 10 gigas. Cara, você vai rodar isso no seu netbook? Nem aqui e nem na China, cara. Então, veja, às vezes, isso é o ponto legal que você perguntou, porque quando a gente trabalha com dados, e eu explico bem legal isso em umas aulas que eu tenho no curso Hermes Santos, que é bem legal. Porque, assim, lá eu falo, né, a importância de você saber o que é uma memória de armazenamento, o que é uma memória principal, né, que a gente chama popularmente de memória RAM. E é o importante você saber as configurações que você tem e qual o volume de dados que você quer processar. Então, o R roda em praticamente todos os computadores. Agora, você não vai querer rodar, você não vai, né, rodar 10 GB de dados em um netbook de 1 GB de memória. Aí você vai ter que ter uma máquina mais potente, né? Então, o quanto de máquina você vai precisar, né, de potência de máquina, vai depender do volume de dados que você quer processar. Muito bem. E quais tipos de análise de dados eu consigo fazer com o R? Praticamente tudo, né? Aí você pode perguntar, tá, mas como é que isso é possível, Tudo né? o quê? Tudo o quê, né? Praticamente tudo é ligado à análise de dados, né? Você pode aplicar praticamente todas as técnicas estatísticas. O R é a linguagem, a ferramenta, né? Não vou nem falar apenas de linguagem, mas tipo, a ferramenta que eu quero comparar com todas as ferramentas que existem disponíveis. O R é a principal ferramenta estatística para análise de dados. É bem comum nas universidades os professores falar, cara, esse software é legal, mas, cara, o R é outro nível. O R é outro nível, o R é poderoso. Então, dá para você fazer praticamente todas as análises de dados. Tudo que se refere a análise de dados, análise estatística, construção de gráficos, construção de mapas, você consegue fazer de forma simples, utilizando a linguagem R. Aí você vai me perguntar, tá, mas como é que é possível, né? Fazer praticamente tudo. Aí vai na origem. Por isso que eu falo, pessoal, a base é o poder. Quando você entende a base, tudo vai fazer sentido na sua vida. Então veja, o que foi que eu falei para vocês? Né? O R é uma ferramenta de código aberto. Se é uma ferramenta de código aberto, qualquer pessoa pode desenvolver uma solução para usar no R. Qualquer pessoa pode desenvolver um pacote. Aí você vai dizer, que legal, Marcel, qualquer pessoa pode desenvolver um pacote. E as pessoas estão desenvolvendo? Sim, são milhares de pacotes que já estão desenvolvidos, que já estão prontos, e milhares de pacotes que estão cada dia sendo desenvolvidos. Então, tipo, cada paper que tem, né, cada artigo científico que tem sobre análise estatística de dados, análise de dados, é um pacote da linguagem R. Então, imagina a quantidade de coisa que não dá para fazer utilizando a linguagem R, tá? Então, você consegue hoje praticamente fazer todas as suas análises de dados utilizando a linguagem R. E como é que eu faço para saber se existe um pacote para minha área ou não existe? Basicamente, você vai fazer assim, né? A gente tem até uma brincadeira antes de responder a tua pergunta que a gente aprendeu lá quando a gente estava no doutorado, que tem um colega da gente, né, que dizia assim, não sei se tu lembra, que o colega da gente falava assim, não se pergunta o que dá para fazer com R, se pergunta como fazer com R, né? Não sei se você lembra dessa piada que rolava lá. Uhum. Então, digamos que você trabalha, tem coisas que já são assim, que que são coisas usadas praticamente por todo mundo. Tipo, ler dados, independente da área, qualquer pessoa ao usar o R vai fazer leitura de dados. Fazer gráficos, fazer mapas, aplicar técnicas estatísticas, tipo correlação, regressão, entre outras,
praticamente todo mundo vai usar esses pacotes, esses comandos, porque é uma atividade comum, né, a todos. Agora, digamos que você seja de uma área específica. Vou colocar uma área aqui. Vamos pensar aqui. Por exemplo, ambiental, engenharia ambiental. Tá? Engenharia ambiental. Aí você tem uma técnica lá específica que você usa na área de engenharia ambiental e você quer saber se dá para fazer com R. Então você vai, né, fazer a boa e velha pesquisa do Google. Você vai lá, faz uma pesquisa perguntando, diz o nome da técnica e coloca, faz assim, ó, diz o nome da técnica que você está usando, né? Se o nome dessa técnica estiver em inglês, melhor ainda. Aí depois coloca assim, ó, espaço in R. Pronto. Muito provavelmente vai voltar para você uma solução, um pacote que você vai utilizar para aplicar aquela técnica, para fazer aquele tipo de gráfico que você quer, utilizando a linguagem R. Aí você vai dizer, Marcel, mas como é que você tem certeza? Cara, mas é tanta gente me perguntando, né, ao longo desses anos, como fazer tal técnica, são inúmeras técnicas. Vocês acham que eu sei todas? Não. E quando alguém me pergunta, fico curioso, eu vou pesquisar aqui para ajudar essa pessoa. Aí, em 10 segundos, eu faço uma pesquisa, encontro um pacote, 2 pacotes, 3 pacotes para aplicar aquela técnica. Eu digo, uso o pacote tal. Então é muito comum. Segue a dica. Nome da técnica, espaço in R, ou seja, em R. Você vai encontrar uma solução pronta para você utilizar usando a linguagem R. Mas nessa busca aí, será que eu tenho que saber de inglês para fazer essa busca? Cara, o inglês é muito legal, muito bom. É a linguagem da academia, né? Tudo mais. Só que hoje, né? Hoje, nos dias de hoje, inglês, para alguns casos, não é mais um problema, né? Depois do surgimento do Google Tradutor, a nossa vida é outra, né? Quer dizer, imagina há 10, 15 anos atrás, você ia ter que pegar o... Eu andava antes, né? Antes dos smartphones, antes de eu ter acesso à internet, como eu tenho hoje, eu andava com um dicionário de inglês embaixo do braço, cara. Porque eu tava muito na noia de aprender inglês, aí eu encontrava uma frase assim, né, na camisa do pessoal, aí eu olhava assim, de aprendendo a inglês. Hoje, cara, em questão de 30 segundos, você faz uma tradução. Então, você pode pesquisar em português, já tem muito conteúdo em português, e se você não encontrar, faz uma pesquisazinha em inglês, não sei inglês, Marcelo. Tem uma solução, vou contar um segredo. Google Tradutor, cara. Coloca lá, joga, você vai ter a solução. Abrir uma página em inglês, não sei? Tem um botãozinho aí no navegador que você clica, muda a língua. Tranquilo. Você consegue ter acesso a informação de alta qualidade hoje, sem esforço. A língua não é mais uma fronteira para a gente a usar a internet e poder ter acesso aos textos, né? Vamos falar assim. Talvez falar, né? Usar o inglês falado seja outro nível ainda. E outra coisa que eu queria saber, né? Eu sou da área de humanas, eu sou da área de medicina. Eu consigo também utilizar a linguagem R ou é só para quem é da área de exatos, que costuma fazer cálculos e estatística? Show de bola, cara. Muito bom. E é bem legal essa pergunta, porque quando as pessoas às vezes me perguntam, né? Marcelo, as suas aulas têm... as suas aulas é voltada para uma determinada área, é voltada para outra área. As minhas aulas, todas as áreas se convergem através de uma língua. E essa língua é dados e estatística. Então, tanto o pessoal da medicina, tá, das ciências sociais, muito provavelmente, eles vão ter que analisar dados. E se ele tem que analisar dados, ele precisa usar a melhor ferramenta para análise de dados. Uma ferramenta que você consegue fazer análise de dados até 30 vezes mais rápido do que você pode imaginar. Então, a gente começa a se comunicar através dos dados, através da estatística. Agora, você vai dizer, Marcelo, que legal, cara, essa ferramenta, a linguagem R, é sensacional, mas eu não sei se é para mim, porque eu não sou muito das exatas, eu sou mais humanas e tudo mais, até tentei, não consegui, eu acho que é porque eu sou da humanas. Aí a resposta é não. Talvez se você tentou e ainda não conseguiu, é porque você não teve acesso a uma metodologia que realmente funciona. Então, independente da área que você está, você pode usar a linguagem R para fazer suas análises de dados. Então, se você estiver em área de humanas, biológicas, no caso,
áreas de exatas, falou em dados, cara, vai para a linguagem R. E aí, para aprender, só tem um segredo: usar uma metodologia que realmente funciona, e aí você vai aprender de fato a ferramenta e poder fazer suas análises de dados até 30 vezes mais rápido. E para quem está começando, né, quais são os primeiros passos? Então, para quem está começando, né, é muito... Eu até falei isso em outro podcast da gente, que às vezes, né, as pessoas que estão começando, eles são... Isso é comum da gente, ser humano, né? Acho que eu já passei por isso, você já passou por isso. As pessoas que estão começando, elas querem resolver apenas problemas específicos, sabe? Ou copiar um código e colar e tal. Legal fazer isso. Mas se você ficar só nisso, talvez você não domine a ferramenta, você não vai ter, vamos dizer assim, independência na ferramenta, e quando você quiser fazer algo diferente, você não vai conseguir. Então, é como se fosse um método amador, né? O método amador é aquele que você vai só fazendo, é tipo assim, você quer aprender a surfar. Qual é o método do amador? Cara, eu sou bom, vou comprar minha prancha, vou chegar lá e vou arrebentar. Vou arrebentar lá vou lá no oceano e vou arrebentar nas ondas. Na realidade, você vai ser arrebentado pelas ondas, né? Você vai ser arrebentado. Então, esse é o método amador. Você baixa a ferramenta e acha que vai arrebentar ali, pegando uma dica aqui, outra colar. Mas, na realidade, o segredo é você aprender a base. E a linguagem de programação, a linguagem R, requer uma base bem construída, requer você ter um conhecimento de lógica de programação, e de preferência o conhecimento de lógica de programação aplicado à linguagem R. Então, quando você aprende a lógica de programação aplicada à linguagem R, aprende os pilares da ferramenta, né? Como é que o R estrutura os dados. Uma vez que você aprende como é que o R estrutura os dados, através de objetos, quais são os tipos de objetos, você vai pegar esses objetos, vai aplicar funções nesses objetos. Quando você aprende isso, cara, você está praticamente andando sozinho. Então, veja, eu estou falando de você aprender as bases. Quando você aprende as bases, você começa praticamente a andar sozinho. Então, o segredo que eu dou é: domine a ferramenta da sua essência, da base, de preferência, sigam a metodologia que realmente funciona, porque senão você pode acabar se frustrando, né? E achando que o problema é a ferramenta, mas na realidade, às vezes, é uma má experiência que você tem, né? Uma bad experience. Então, vamos correr dessas bad experiences. É isso mesmo. Tá, então eu já estudei a lógica de programação na faculdade, ou então eu sou uma pessoa mais curiosa e estudei por conta própria a lógica de programação. Então, mesmo assim, eu ainda tenho que estudar a base ou já é suficiente? Show de bola, sua pergunta, né? Tipo assim, pô, eu acabei de falar, né, que a lógica, né, de programação é essencial para que você possa dominar a linguagem R, não só a linguagem R, como qualquer linguagem de programação. É por isso que as pessoas, né, da área de TI, vamos dizer assim, eles conseguem usar ferramentas de programação mais fácil porque eles aprenderam a base, né? Então, se você tem acesso a uma metodologia que te ensina a base, teoricamente você vai aprender também muito rápido e de forma efetiva, como outras pessoas aprendem. Só que aí tem um ponto, tá? Aprender lógica de programação é essencial. Só que, se você, por exemplo, sabe lógica de programação, sabe outra linguagem, por exemplo, quando você vai para a linguagem R, você pode ficar perdido. Você pode ficar perdido. Porque cada linguagem, né, ela tem a sua particularidade. Quando você aprende essas particularidades, aí sim vai fazer a diferença. A diferença isso é tão importante que eu lembro, né, até falei em outro podcast, que quando eu fui para o R, eu já sabia lógica de programação, eu já usava Fortran, já usava Pascal, que são linguagens de programação, e eu pensei que eu ia arrebentar, ia tirar de letra lá, quando eu fosse usar o R. Mas foi o contrário. Em 15 dias, eu já tinha desistido e acabei me frustrando. Por quê? Porque naquela época, e até hoje, né, as informações são soltas na internet. Então, o ponto, né, de virada aí na minha vida, no domínio da ferramenta, foi quando eu tive orientação. Apesar de eu saber lógica de programação, eu precisei de orientação para entender como é que o R funciona, para entender que o R é construído com base em objetos, como é que funcionam esses objetos estruturam os dados. Uma vez que eu entendo isso,
eu consigo aplicar as funções certas para cada tipo de dados. Então, por mais que você saiba lógica de programação, você tem que saber a essência, as bases, os conceitos fundamentais da linguagem R para, enfim, você dominar a ferramenta. Aí eu tenho um conhecimento assim prévio em uma outra ferramenta, e daí eu me pego pensando, tá, mas será que vale a pena começar no R? Será que eu vou demorar muito para aprender? Como é que fica essa pessoa? Show de bola, cara. É muito boa a sua pergunta. Inclusive, hoje em dia está muito na moda a palavra curva de aprendizagem, né? Então, aí as pessoas começam, cara, eu quero ver essa curva de aprendizagem aí, porque a depender da curva, eu vou escolher o que aprender, né? Mas legal, a curva de aprendizagem é sensacional. E também, né, eu acho que essa curva de aprendizagem, eu diria que não é uma curva, eu acho que devem ser curvas de aprendizagem. Como assim curvas de aprendizagem, né? Eu acho que para cada professor, para cada metodologia, essa curva vai ter uma característica diferente, né? Então, se você você segue uma metodologia que realmente o professor se preocupa com a aprendizagem, aquela metodologia funciona, muito provavelmente a sua curva de aprendizagem vai ser uma curva bem mais atraente. Mas aí, falando de modo geral, a linguagem R, né, é uma linguagem aplicada à análise de dados, e é uma das linguagens mais fáceis para qualquer pessoa aprender. E é tão louco isso, né, que as pessoas que usam a linguagem R, a maioria das pessoas que usam a linguagem R, são pessoas que não são da área de TI, né? São pessoas que trabalham com dados, com estatística. Por que eu tô falando assim na área de TI? Porque, assim, teoricamente, o pessoal da área de TI, eles tiveram ali mais um background, né? Um conhecimento maior relacionado a lógicas, computadores e tudo mais. Então, teoricamente, para eles, né, seria mais natural aprender a linguagem R. Agora, a linguagem R é tão fantástica que muitas pessoas que não têm ainda esse embasamento, né, quando você apresenta esse embasamento, eles conseguem entender. Eles conseguem entender. É uma coisa natural, é uma linguagem de fácil entendimento. É por isso que muitas pessoas estão utilizando e cada vez mais ela está se espalhando, né, a linguagem R, o uso da linguagem R em todas as áreas do conhecimento, tanto na área das áreas biológicas, nas áreas de saúde, nas áreas de humanas. O jornalismo de dados, por exemplo, utiliza bastante a linguagem R, justamente pela sua facilidade, né? Geralmente é bem comum escutar das pessoas, cara, pessoal, é muito intuitivo. E é muito intuitivo. Opa, voltou aqui, tinha caído a conexão do Alito, mas rapidamente voltou, tá? Então, Alito, eu já fechei o raciocínio da última pergunta. Pode fazer mais perguntas, no caso. Bom, então, eu já levei um certo tempo para aprender a base, já aprendi. Como é que eu faço para aplicar esse conhecimento na minha área de atuação? Show de bola, Alito. Essa é uma pergunta muito legal, porque é assim, né? Essa pergunta, ela nos leva a outra pergunta, inclusive, né? Aliás, diante de tantos códigos, né, que a gente tem, será que eu preciso aprender todos, né? Então, essa pergunta, ela é muito boa, porque eu já respondo duas perguntas ao mesmo tempo. Então, uma vez que você entende a base, pessoal, você não precisa ter que aprender todos os códigos, todos os pacotes, tudo isso que está disponível. É legal ter milhares de pacotes disponíveis. Mas você não é obrigado a aprender todos esses pacotes. Então, uma vez que você aprende a base, né? A base da linguagem R, toda aquela estrutura de objetos, como é que o R lê os dados, como é que o R estrutura esses dados, você vai focar, olha só, você vai focar naqueles pacotes que vão te ajudar na tua área de conhecimento, tá? Por exemplo, se no seu caso, você trabalha com ambiental, você trabalha com ciências climáticas e você precisa fazer mapas, né? Pegar os dados espaciais, aplicar ali uma técnica estatística e visualizar os resultados através de mapas. Aí você vai focar nos pacotes que vão te ajudar a fazer mapas de forma rápida, né? Então você vai focar nos pacotes. E hoje em dia o pacote que a gente mais usa para fazer gráficos e mapas é o pacote ggplot 2. Então, por exemplo, tá? Você da área na área de psicologia, né? A psicologia usa bastante análise estatística. Aí você aprende ali as bases da linguagem R e você quer aplicar uma técnica específica
que tem lá na estatística. E uma vez que você dominou a base, você foca em conhecer os pacotes da tua área, e com certeza, quando você baixar aquele pacote e ler ali algumas linhas do manual dele, você vai entender exatamente o que aquele pacote está propondo, você vai entender exatamente como usar aquele pacote, porque você aprendeu as bases, você aprendeu de fato como a ferramenta funciona, e aí você vai aplicar de forma tranquila na sua área de conhecimento, você vai começar a andar sozinho no que diz respeito à análise de dados com a linguagem R. Bom, muito bem, acho que aprendemos muito hoje. Então, agradeço muito a participação do Mecel. E você tem alguma coisa mais a falar tenho, para os nossos... Sim, nossos telespectadores? Então, moçada, é o seguinte, olha só, me segue lá no Instagram, porque lá é onde eu dou dicas toda semana. Toda semana eu dou novas dicas de como utilizar a linguagem R para você fazer suas análises de dados até 30 vezes mais rápido. É lá no meu Instagram também, que é o @MercelSantos, que eu mostro os meus resultados. Pois é, toda semana eu estou fazendo análise de dados utilizando a linguagem R e eu compartilho por lá os meus resultados, para vocês verem, né, tudo o que é possível fazer com a linguagem R e para vocês também poderem aí, ó, se inspirar e se motivar para aprender de fato essa ferramenta fantástica. Outro ponto também, se você estiver assistindo esta aula pelo YouTube, ó, não se esquece, né, de ativar aí as notificações e, primeiramente, né, se inscrever no canal para que você possa receber novas aulas toda vez que eu disponibilizar por aqui. Então, se você quer aprender de fato como a ferramenta funciona, cara, a internet vai te ajudar. Simples. Só se inscreve aqui no canal que você vai receber todas as aulas. É isso aí, moçada. Eu agradeço o Alito por esse bate-papo legal e a gente se vê, né, na próxima aula. Próxima. Não esquece Valeu. de dar o joinha e comenta aí. E a gente se vê lá. Valeu.